Fala pessoal, Bruno aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre a questão do aeroporto. Muita gente está voltando para trás, não está conseguindo chegar até a Legião Estrangeira porque está dando mole no aeroporto. Vamos lá. Então, vou falar para vocês a minha experiência de quando eu cheguei no aeroporto. Relembrando, eu comprei a passagem, cheguei em Portugal, tive uma escala em Portugal, depois 1 hora de avião, um segundo avião que eu peguei para poder chegar na França. Ou seja, peguei 2 aviões. Quando eu tive no controle de passaporte em Portugal, o cara que estava olhando o passaporte, ele era um fã de bicicleta atlética. E o cara que estava na minha frente, ele estava com essa bicicleta. Ou seja, os dois ficaram conversando ali, rindo em português. Ele pegou meu passaporte, ele ficou rapidinho, deu um carimbo e me deixou passar. Ou seja, ele nem olhou pra mim, ficou rindo ali, tava tranquilo. Mas teve um inscrito do canal que me escreveu, a gente até trocou uma chamada, que ele chegou em Portugal, ele foi pra salinha, os caras perguntou o que ele tava fazendo aqui, pra onde é que ele ia, porque ele tinha escala em Portugal pra poder ir pra França. E ele falou que ele ia pra Legião Estrangeira, só que o cara não deixou ele passar, ou seja, deu o bilhete de avião pra ele voltar pro Brasil. Entendeu? Cara, teve outras pessoas que me perguntaram também como fazer no aeroporto, no controle de passaporte. Outra coisa, eu tive na Rússia agora no final do ano, de novembro, do final de novembro até o início de janeiro aí, mais ou menos. Tem amigos que foram pra Ucrânia, que estiveram na Ucrânia, né? De pessoas que eu conheço. Pessoas, inclusive, que chamam Bruno, que chamam Matheus, que tem o meu nome ou o meu sobrenome. Não sou eu. E o governo russo, ele meio que saiu uma lista aí de pessoas procuradas que tiveram na Legião Ucraniana. Claro que eu fiquei meio veiaco de ir para a Rússia, deles me pararem lá no controle de passaporte, achando que eu tenho alguma ligação. E se eles olhassem o meu telefone, eles iam descobrir, né, que eu tenho as fotos de militar, fotos da Legião Estrangeira. Tem o canal do YouTube também que fala sobre isso, ou seja, eles poderiam achar que eu tenho alguma ligação com o movimento militar ou com a Ucrânia, alguma coisa do tipo. Sendo que eu fui da Legião Estrangeira e muitos ex-legionários foram para a Legião Ucraniana. Claro que eu fiquei veiaco, mas eu não fiquei com medo. Então eu fui para lá, eles não me perguntaram nada. A pessoa que pegou meu passaporte, carimbou meu passaporte, eu entrei e na hora de sair foi exatamente a mesma coisa. Carimbou meu passaporte e o cara me perguntou como que eu sabia falar russo. Eu vi que na verdade só estava interessado mesmo porque ele achou legal. Mas ele nem olhou pra minha cara. Eu falei que aprendi no YouTube e depois encontrei a mulher russa. Ou seja, tem o jeito da pessoa ser, né? Da pessoa se portar. Então o que você vai falar no aeroporto, se for em Portugal, eu te aconselho dar um migué. Falar que você vai só de visitar mesmo, depois vai voltar. Porque, querendo ou não, quando é em escala em um outro país, o pessoal não conhece muito. E se conhece, tem gente que não gosta. Então, cara, não é a mesma coisa para todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa que é mais gentil com você, uma pessoa que tá de saco cheio, que vai te barrar por causa de alguma coisa. Inclusive, eu vou contar uma experiência muito louca que eu tive que ir na Turquia em um dia e voltar no mesmo dia para poder trazer um papel para a mulher, senão ela não chegava aqui na França. Então, é o seguinte, quando você chega no aeroporto e a pessoa que controla o seu passaporte ou algum agente do aeroporto, eles têm o poder de te barrar ali, de te verificar se você tiver alguma suspeita. Então, assim, se a pessoa não for com a sua cara, você for desrespeitoso e falar que você não sobe no avião, cara, é muito difícil de você subir no avião. Somente se você tiver um público muito grande, tipo o Renato Cariani da vida, aí você faz, ou que nem aquela gordona lá que os caras não quis deixar ela subir no avião, porque ela era muito gorda e ela tinha pago só por uma poltrona. E tipo, ela pesava 2, 3 pessoas juntas, entendeu? Aí ela fez um chororô danado. É uma mulher que você deve conhecer que fica metendo processo em todo mundo aí porque ela é gorda. Aí é o seguinte, o que aconteceu comigo foi que em uma sexta-feira, não, foi um sábado de manhã, minha mulher estava na Rússia, ela saiu da Rússia para a Turquia e para ela ficar aqui na França, ela tem um papel, porque na verdade como ela tem um passaporte ucraniano também, porque se ela fosse usar o passaporte russo, ela precisaria do visto, e o visto é muito complicado. Atualmente eles não estão dando visto para o pessoal russo vir aqui para a Europa, então ela usa o passaporte ucraniano da Turquia para chegar na França. Aqui na França eles dão uma carta de residência para os ucranianos, ok? E ela não estava com esse papel. E quando ela foi embarcar no avião, a mulher pediu o papel e falou que sem o papel ela não poderia entrar, mesmo sabendo que para os ucranianos
não precisa de visto para entrar na França, entrar na Europa. Mas é aquela questão, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, vai de pessoa para pessoa, entendeu? E se a pessoa ali no portão do avião não souber, ou ela tiver uma dúvida, ela pode falar assim, você não sobe no avião e acabou, entendeu? Você vai ter que mexer céus e terra para poder tentar provar que você pode subir no avião. Aí você vai criar uma muvuca, vai vir a polícia, vai criar um caos danado. Então, no melhor dos casos, é melhor ficar quieto, entendeu? A segunda questão é o seguinte, ela me ligou, isso era sábado de manhã, tipo umas 7 horas da manhã. Era previsto para ela pegar o avião às 7 horas da manhã de sábado e chegar aqui na França mais ou menos umas 10 horas da manhã de sábado. Só que ela me ligou e falou, olha, não tô com papel aqui, e eles não vão me deixar subir no avião, e se eu não conseguir subir no avião, eu vou voltar para casa e acabou. Ou seja, eu falei, é o seguinte, eu posso pegar um avião aqui e ir pra Turquia, levar o papel para você e depois a gente volta junto. Aí ela falou, ok. Eu saí de casa, tava nevando muito, mas muito, muito, muito. Aqui onde eu moro, na região sul da França, neva uma vez por ano. Tipo, um dia, na parte da manhã, na parte da tarde, mas é muita neve. E o que aconteceu? Quando eu saí de casa, tava tudo branco. Eu peguei o carro da empresa, que era um Citroën C4, e fui, porque o meu Jaguar, ele tava na oficina. E ainda bem que foi com o Citroën. Por quê? Porque quando eu comecei a subir, eu moro tipo num vale, na verdade, né? Depois tem a montanha para você subir, cair na avenida principal e depois ir para outra cidade. Só que quando eu comecei a subir, o carro começou a deslizar na subida. E cara, eu subi devagarzinho, tinha gente que parou por causa de um caminhão que estava parado. A gente teve que sair do carro para poder tentar ajudar a empurrar, limpar o chão para os carros passarem. Ou seja, foi um caralho da porra. Só que nesse BO todo, o bilhete de avião que eu tinha comprado mais ou menos para as 15 horas, eu perdi, porque eu não consegui chegar a tempo. Aí depois eu tive que comprar um outro bilhete de avião. Eu consegui chegar no aeroporto, acho que é um bilhete de avião para 18h30. Eu consegui chegar no aeroporto, tava na fila para poder embarcar, só que eu não me liguei que eu tinha que fazer o registro da poltrona. Quando eu cheguei, no telefone já tava falando que já não tinha lugar. Aí eu falei com a mulher, olha, eu não consegui fazer o registro da poltrona, você consegue arrumar um lugar para mim? Ela falou, olha, vai para minha colega que fica responsável da primeira classe, ou da business class, e conversa com ela. Aí eu conversei com ela, ela falou, é o seguinte, fica aqui do canto, vai para a sala de embarque, se alguma pessoa não vier faltar ou desistir do bilhete dela, você pega o lugar dela. Eu fui para a sala de embarque, só para ter certeza eu conversei com 2, 3 pessoas se elas poderiam levar esse cartão de residência para minha mulher na Turquia, só que eles ficaram com medo achando que era algum esquema, não que quiseram. Beleza, na hora do embarque a mulher me vem com o bilhete, sorriso na cara, deu tudo certo, eu sento no avião, chego na Turquia, aí isso já era de noite, já era mais ou menos umas meia-noite, peguei o táxi, fui pro hotel com ela, a gente dormiu no hotel e no outro dia, 7 horas da manhã, eu embarquei no avião e voltei, ou seja, fiz um bate e volta por causa de um papel. E detalhe, mais importante, é que quando ela embarcou no avião de novo, no dia seguinte, no portão de embarque, ninguém perguntou absolutamente nada. Ninguém perguntou se ela tinha visto ou não, se ela precisava de algum papel ou não. Esse papel ninguém perguntou, ou seja, ela ficou muito puta com isso. A pessoa que tinha barrado ela no dia anterior não teve absolutamente nenhum tipo de aval. Foi aleatório, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado quando você viaja de avião, porque você pode ser barrado aleatoriamente por algum funcionário do aeroporto, por algum funcionário da empresa aérea. E isso dá problema, entendeu? Se você puder, você compra um bilhete de avião do Brasil para a França. Mas é muito raro, eu acho, porque não tem avião grande o suficiente para isso. Mas normalmente a escala vai ser ou São Paulo, Minas Gerais, Bahia, França, que é mais próximo, ou do sul do Brasil até Portugal e depois França. Mas em todo caso, você tem que ir no sapatinho no aeroporto, entendeu? E se você fizer uma escala em algum outro lugar que não seja a França, eu não te recomendo falar que você vai para a Legião Estrangeira, porque você pode cair com uma pessoa que não tem uma sensibilidade ali de entender o que você está fazendo e te barrar, te mandar de volta para casa, entendeu? Se você cair na França, no aeroporto francês, e eles te perguntarem para onde é que você está indo, o que você está fazendo, na França é mais tranquilo, entendeu? Pode ser que a pessoa seja chata ali, tente te barrar, mas o pessoal francês é mais gentil, é mais tranquilo, é mais humilde, então é mais difícil eles te barrarem. Cara, a questão do dinheiro que você precisa, o seguro de vida, mais a reserva de hotel,
Eu aconselho fazer tudo direitinho, porque em algum caso, se você não tiver um dos requisitos mínimos para poder estar passando um tempo aqui na Europa, eles podem te barrar, entendeu? Então, no mais ou no menos, você está com sua documentação tudo certo. Se não, teve gente sim que veio com só com dinheiro de vir, 70 euros no bolso, mais ou menos aí uns 400 a 500 reais no bolso, e passou, deu tudo certo. Mas isso foi antes do Covid, tem muito tempo, entendeu? Agora, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas de passar na fronteira, de passar no aeroporto. E detalhe, você precisa da autorização do ETAIS. Você consegue fazer essa autorização de viagem. Na verdade, não é um pedido, é só uma ciência do governo mesmo para você entrar. Custa baratinho também. Eu fiz a minha para poder entrar no Reino Unido. Me custou acho que 20 euros, coisa de 100 reais, entendeu? É uma ciência, na verdade, para saber quais as pessoas que estão entrando e saindo, entendeu? Quanto a isso, não precisa ter nenhum tipo de preocupação. A única preocupação que eu te diria realmente é ter o bilhete de ida e volta, uma reservinha de hotel aí de uma semana, entendeu? No caso, teve gente que fez reserva de hotel de uma semana ou de alguns dias a menos, falou que iria sair desse hotel, iria visitar outras cidades, dormir em outras cidades, dormir em outros hotéis, mas a pessoa ainda não tinha decidido. Miguel, deu certo, passou, conseguiu passar. Então é isso. No aeroporto é complicado, no aeroporto você tem que ir no sapatinho e você tem que jogar com a pessoa que está na sua frente. Se a pessoa, ela é, digamos assim, um pau no cu, vai encher seu saco por causa de qualquer coisa. Se não, se você vê que a pessoa é de boa, pode falar, entendeu? Mas você tem que realmente observar a pessoa que está na sua frente. Esse que é o ponto mais importante sempre. Aqui na França, aqui na Europa, nem todo mundo é gentil, nem todo mundo é tranquilo, nem todo mundo vai te ajudar realmente. Tem gente que vai querer realmente te empatar, então você tem que ver a pessoa que está na sua frente para julgar quanto de informação você vai dar para essa pessoa ou não, entendeu? Chegando em Paris, se você quiser ir direto para o Forte de Nogent, é uma boa. Se você quiser pegar o trem para poder ir para Albany, também é uma outra forma de fazer a coisa. Mas seja como for, vai no sapatinho, entendeu? Porque cada um é cada um, não tem como prever como que você vai chegar no aeroporto e o que você vai falar. Essa é a minha dica de hoje. Tem mais outras coisas também que eu gostaria de destrinchar, porque teve gente que falou que, como por exemplo, eu falo, faça o que fizer, não vai pro RAP, pro regimento de paraquedista. Teve gente que me pediu para poder destrinchar um pouco mais. Eu sei que às vezes eu falo as coisas muito rápido, muito na lata, mas é a verdade, entendeu? Tá aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, a gente se vê na próxima. Valeu, fui!